Partimos para a análise com André Ventura do Chega, Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal e Carlos Pereira do PS. Boa tarde aos três e muito obrigada por estarem connosco. Começo por si, André Ventura. A pergunta é, qual é a surpresa? Porque o Governo já tinha anunciado que queria reprivatizar a TAP. O problema é o timing ou a percentagem que vai ser vendida? Boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimento também os meus colegas de painel. Não, a surpresa aqui são duas surpresas. A primeira é uma mudança radical da posição que a vossa peça passou, mas também do próprio Primeiro-Ministro durante a campanha eleitoral, que foi sempre, e que foi há poucos meses, como todos sabemos, que foi sempre dizendo que era importante que o Estado português mantivesse uma posição de predominância para salvaguardar o interesse nacional, para salvaguardar, por exemplo, as rotas para as comunidades e para a imigração. Agora o que temos, aparentemente, é o tentar desfazer-se da TAP a todo o custo, de qualquer maneira, e sem atender às consequências. Ou mesmo, tanto quanto sabemos até agora, sem qualquer salvaguarda do interesse nacional. E por isso, o Governo, que há uns meses dizia que há questões que têm que ser salvaguardadas, e para o qual teve o respaldo cético de vários partidos, como foi o caso do Chega, agora subitamente muda de posição, provavelmente por questões financeiras que não conseguiu acautelar, e o que temos é uma enorme atrapalhada que provavelmente a União Europeia vai voltar a criticar, que provavelmente vai voltar a não sancionar e vamos acabar mais penalizados ainda com esta matéria. Então o seu problema é o facto de vender mais de 50% do capital? Nós dissemos desde o início que nós não éramos favoráveis a uma privatização selvagem da TAP, por dois motivos. A primeira, porque isso não nos garante por si só o acautelar do interesse nacional em algumas matérias, como por exemplo as rotas da nossa imigração, mas também, ao contrário do que o Governo fez, as rotas dentro do território português, como acontecia com grande discriminação, por exemplo, para o norte do país. Uma empresa que o Estado tenha alguma predominância deve garantir necessariamente estes pontos e também, por exemplo, as rotas para as nossas comunidades. Mas há outro ponto importante, é que sempre se falou ao longo destes tempos a independência nacional. As melhores economias europeias têm companhias de bandeira. As melhores economias mundiais têm empresas de bandeira que salvaguardam os seus interesses. O que temos aqui tem companhias de bandeira, desculpe interrompê-lo, tem companhias de bandeira que estão associadas a outras companhias e formaram grandes companhias. E é isso que dizem os analistas deste setor. É que a TAP não se aguenta sozinha. E provavelmente a TAP tinha conseguido fazer o mesmo, não tivesse passado por uma privatização, uma reversão dessa privatização e agora uma reversão dessa reprivatização. E, portanto, isto é que é brincar com os consumidores e com quem paga impostos, que é, em 3 anos, 3 posições diferentes com custos enormes para os contribuintes. Por isso, a posição do Chega mantém-se. Nós não somos favoráveis a uma total privatização da TAP, contanto, essa privatização não assegure, as rotas fundamentais que o país tem que assegurar, as rotas e o papel transatlântico Portugal tem que ter do ponto de vista histórico, geográfico, diplomático e do ponto de vista da própria comunidade. E 3, que salvaguarde a independência nacional face aos interesses de outros grupos ou face aos interesses de outras companhias, nomeadamente dentro do próprio território nacional, com as necessárias rotas para o Porto, para o Algarve, para as regiões autónomas, que não sabemos se uma empresa privada o vai fazer. Bernardo Blanco, calculo que a sua posição seja diferente. A Iniciativa Liberal nem sequer concordou que na altura fosse preciso salvar a TAP. Boa tarde. Exatamente, a maioria dos países desenvolvidos e da União Europeia não tem o Estado a ter controle maioritário da companhia pública de aviação e por isso começo por dizer o óbvio, é que a Iniciativa Liberal durante estes 3 anos esteve sozinha, mas finalmente o Governo reconhece que tinha razão, a decisão de nacionalizar a TAP. Foi um erro, é preciso privatizar a TAP imediatamente e parar de enterrar dinheiro dos contribuintes. Nestes últimos 3 anos a TAP já teve mais de 3 mil milhões de prejuízos e a TAP atua no mercado concorrencial, onde outras empresas podem fornecer o serviço que a TAP fornece. Há 3 anos e este ano novamente no orçamento. A verdade é que se o Estado não salvasse a TAP ia à falência, não é? Não, o que já aconteceu noutros países. As empresas foram à solvência, se declararam insolvência, os ativos foram para outras empresas, como na Bélgica ou na Suíça. A própria Itália este ano fez isso e abriram companhias ao lado.
e pronto, e o mercado ajusta-se, e noutros países, nos últimos 20 anos, isso aconteceu. O André Ventura ri-se porque está ao lado de Pedro Nuno Santos a defender esta nacionalização. Os efeitos práticos desta nacionalização foram 3.200 milhões dos contribuintes ao ar. Uma família com um filho paga 1.000 euros para salvar uma companhia aérea que não usa. Para se ter noção, o Partido Socialista, a grande bandeira este ano, foi a reforma dos escalões de IRS, que deu 150 milhões, devolveu 150 milhões. Só este ano a TAP leva 990 milhões, 6 vezes mais. Isto é brincar com o dinheiro dos portugueses. António Costa e André Ventura também disseram que era um interesse estratégico e nacional. Sempre que os portugueses ouvem falar em interesse estratégico, é melhor esconderem a carteira, basicamente, porque já sabem o que é que vai acontecer. A Iniciativa Liberal continua a defender a privatização imediata da TAP, bem como uma auditoria do Tribunal de Contas, tal como houve ao processo de reprivatização, porque este processo de nacionalização não foram apresentados quaisquer cenários, quaisquer contas aos portugueses e entraram-se 3.200 milhões e não há responsáveis políticos. Por isso a única pergunta que eu tenho... Se o Estado não tivesse... Peço desculpa, se não salvasse a TAP, eram 10.000 trabalhadores para o desemprego e, se calhar, e o tal impacto na economia que o Governo falava. Deixe-me dizer uma coisa rápida sobre os 10.000 empregos. 3.200 milhões a dividir por 10.000 dá 320 mil euros a cada trabalhador. Bem, nós até podíamos dar metade a cada trabalhador, eles tiravam férias uns quantos anos e os contribuintes ficavam a ganhar metade. Esse argumento é completamente falacioso e ignora o facto que estamos a tirar 3.200 milhões, uma porcentagem muito grande do PIB, a outras atividades produtivas, estamos a tirar da economia, estamos a tirar das empresas, num momento pós-pandémico e agora com esta crise, em que basicamente quer as empresas, quer as pessoas, precisam do máximo de dinheiro possível face à inflação. Mas havia os impactos indiretos na economia, não é? Porque a TAP não é só... Sempre foi um argumento de Pedro Nuno Santos, a TAP já valia menos de 0,5% do PIB, nós pusemos uma porcentagem muito maior do que isso, mesmo comparando com os outros países, quer em termos, comparavam com a Lufthansa, por exemplo, que o apoio era maior. Mas a economia alemã era 16 vezes maior. A Alemanha, quer em termos de despesa pública, quer em termos de população, a percentagem é muito maior, por isso não tem qualquer sentido comparar. E mesmo esses países, as empresas já devolveram o empréstimo. A TAP não só não devolveu o empréstimo, como foi nacionalizada. E agora não vai devolver nada. Eu pergunto e volto a repetir, quando é que a TAP vai devolver aquilo que os contribuintes lá puseram? E não vai. Mas, portanto, deduzo das suas palavras que concorda com esta venda de mais de 50% desta reprivatização. Eu repito que nós em maio propusemos a privatização da TAP e foi chumbada pelo PS, pelo Chega e pela extrema-esquerda. Muito bem. Carlos Pereira, como é que vê esta reprivatização e esta perda de controlo da TAP? Como é que faz sentido o Estado, depois de ter investido tanto dinheiro e os contribuintes terem investido tanto dinheiro, 3.200 milhões de euros, agora voltar para as mãos dos privados e ficar sem controle nenhum? Boa noite a todos, boa noite aos colegas de painel, boa noite aos ouvintes. Bom, em primeiro lugar é preciso clarificar algo que julgo muito relevante neste debate, pequeno debate que estamos a ter. Não está em cima da mesa nenhum processo de privatização neste momento, há uma especulação que eu diria que é requentada, este assunto já foi comentado há muito tempo atrás, aliás na vossa peça o próprio Primeiro-Ministro falou sobre interessados na companhia e portanto esses interessados continuam a existir, é um bom sinal, significa que a companhia tem potencial e há interessados no mercado para adquirirem, mas neste momento o foco do Governo... interrompê-lo. Para além desses contactos com a Lufthansa e com a Air France, o Expresso confirmou junto de um elemento do Governo que o Governo tenciona mesmo avançar com a reprivatização. Vamos lá ver, eu não vou falar em nome de nenhum elemento do Governo, vou falar daquilo que sai, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não há nenhuma informação sobre nenhuma privatização agora, neste momento, em curso. O que há é, de facto, um foco muito importante naquilo que é essencial, que é o plano de reestruturação da TAP. Eu ouvi, não vale a pena nós fazermos este debate com grandes soundbites, como a Iniciativa Liberal costuma fazê-lo. Isso não resolve, de facto, nenhum problema nem da TAP, nem dos portugueses. Muito menos comparar o incomparável. Há algo que é muito importante. Primeiro ponto, ainda não foram entregues 3.200 milhões de euros, 1.000 milhões de euros à TAP. Isto é muito importante que seja rigoroso. Em segundo lugar, não significa que esses 3,2 mil milhões de euros não venham a ser devolvidos à TAP. Em terceiro ponto, ao Estado, perdão. Em terceiro lugar, o plano de estruturação é muito claro. A devolução começa em 2023. A devolução dos meios que foram entregues à TAP começa em 2023. Ainda não estamos em 2023. Uma questão de calendário. E, portanto, o que é verdadeiramente relevante é que a TAP consiga cumprir aquilo que se comprometeu com o plano de reestruturação junto da União Europeia. E esses compromissos estão a ser feitos. Eu dou um exemplo, fez aquilo que a TAP que negociou com a União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à diminuição da frota, fez aquilo que se comprometeu com a União Europeia no que diz respeito à redução de trabalhadores, fez aquilo que se comprometeu com a União Europeia no que diz respeito à redução dos salários dos trabalhadores para tornar a TAP competitiva,
fez aquilo que se comprometeu com a União Europeia, em alguns casos ainda está por concluir a questão da ground force, da entrega da atividade non-core, como seja a ground force e como seja a manutenção no Brasil, e portanto o processo está a correr bem. Aliás, eu devo dizer que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal em particular, eu devo dizer que nós estamos aparentemente mais ou menos de acordo com aquilo que diz o deputado André Ventura no que diz respeito à salvaguarda da companhia, parece-me evidente, ela é de facto um ativo económico significativo para o país, parece muito relevante que nós a possamos a calcular, porque ela não é apenas um conjunto de números, ela tem de facto, é um cluster, digamos assim, económico e que de alguma maneira derrama bastante na economia portuguesa, isso parece muito evidente, vale 2,2% do VAB, e isso é relevantíssimo do ponto de vista prático, e portanto eu acho que nesta perspectiva nós temos que encarar aquilo que está feito, e o que está feito é isto tudo que eu acabei de dizer, mais os bons resultados que ocorreram no primeiro semestre. A companhia apresentou os seus resultados no primeiro semestre, melhorou os seus resultados económicos e melhorou em comparação com os seus pares, com aqueles que são países que têm companhias de bandeira, como o caso de outros países que conhecemos, algumas companhias que têm intenção eventualmente de concorrer a uma eventual privatização da TAP. E portanto eu acho que o foco, e eu queria sublinhar isto mesmo, o foco que hoje temos que dar é de facto o cumprimento do plano de estruturação para salvaguardar o interesse da TAP e salvaguardar o interesse do país. E eu quero dizer, para terminar, algo que me parece muito relevante. A salvaguarda do interesse do país é ter uma companhia que de facto cumpre um conjunto de objetivos do ponto de vista estratégico, como seja aqueles que o André Ventura acabou de referir, seja a ligação para as comunidades, seja a ligação para as regiões autónomas, seja efetivamente o compromisso com a própria economia portuguesa, do qual penso que os senhores deputados sabem, só em termos de exportações estamos a falar de 1.300 milhões de euros, o que é de facto muito significativo, e em termos de empresas que adquirem, que vendem, quero dizer, à TAP, estamos a falar de 400 mil empresas, e portanto não estamos a falar de uma coisa pouca, e convenhamos que aquela ideia de acabar com a TAP e abrir uma ao lado é algo absolutamente estapafúrdio, basta olhar para aquilo que é o exemplo da Alitalia. Ainda bem que o secretário da Iniciativa Liberal lembrou a Alitalia, porque a Alitalia é um assunto completamente diferente da TAP. Para já, a Alitalia tinha recebido 2 vezes 900 milhões de euros do Estado italiano antes da pandemia. E a salvaguarda a salvaguarda do Estado italiano em não pagar, em não devolver esses 1.800 milhões de euros de forma rápida foi, obviamente, fazer uma companhia ao lado, mas uma companhia que é bastante menor do que a TAP e até muito menor do que era a Alitalia, que obrigou a cortes salariais na ordem dos 50%, que obrigou a perdas de 40% de trabalhadores e que obrigou a cortes de aeronaves de 50%. Pereira, desculpe interrompê-lo. Diga-me só uma coisa, a concretizar-se esta reprivatização, o que é que acontece? Estou a interrompê-lo, desculpe. A concretizar-se esta reprivatização e os privados ficarem com a maioria, o que é que acontece aos 3.200 milhões que os contribuintes lá puseram na companhia? Vamos lá ver. Não, eu volto a dizer aquilo que dizia. Não está em cima da mesa nenhum processo de privatização. É óbvio que no momento em que um processo dessa natureza possa vir a ser colocado em cima da mesa, não necessariamente de 100% da companhia, é natural que todo aquilo que é o esforço financeiro que o Estado fez e que os portugueses fizeram, naturalmente terá de ser avaliado e acomodado, e portanto isso é um processo que decorre depois de todos os estudos que terão de se fazer nessa altura, mas como digo, esse é um assunto que é extemporâneo, neste momento não está em cima da mesa essa matéria e o Estado não tem em curso nenhum processo de privatização neste momento. Rapidamente, André Ventura, temos 1 minuto para fechar para cada um. André Ventura, o que é que vai perguntar a Pedro Nuno Santos no Parlamento e também se prefere a Lufthansa ou a Air France ou é indiferente? Não, o que nós preferíamos era uma TAP que devolvesse aquilo que se comprometeu, como aconteceu, por exemplo, com a Lufthansa, que devolveu aos contribuintes aquilo que lá colocaram, e era isso que os portugueses queriam. Os portugueses não querem soluções do género privatizar tudo e mandar centenas de trabalhadores para a rua e acabar com toda a economia que deriva e que anda à volta de uma empresa como a TAP, ou partidos que não se interessam de todo por aquilo que é a independência nacional e as rotas nacionais. O que nós temos é que garantir que há eficiência na TAP. O plano de reestruturação que foi apresentado, porque é que não foi em grande parte cumprido? Quando é que a TAP vai devolver aos portugueses o dinheiro que efetivamente os portugueses lá colocaram? E quando é que temos condições de apresentar um plano para a TAP que sirva os interesses das nossas comunidades, que sirva aos interesses da nossa população, mas que ao mesmo tempo não se torne num novo banco
que é um poço sem fundo de dinheiro. E, portanto, eu diria que o Chega vai fazer as questões que tem que fazer, necessariamente, que é nem de um lado nem de outro. Nem o lado socialista da enorme trapalhada, que era vender, depois não vender, e agora outra vez, nem do lado de querer simplesmente acabar com tudo, privatizar e dizer que se abre uma ao lado, como se a TAP fosse uma mercearia com um empregado. Portanto, é esta responsabilidade, este sentido de Estado que é preciso ter e que salvaguardará a TAP e os interesses da TAP, bem como os interesses dos seus trabalhadores, que para nós não são interesses menores, são interesses que salvaguardamos, que cuidamos e que queremos continuar a cuidar. Bernardo Blanco, um último minuto. Não sei se ainda estamos em contacto. Bernardo Blanco perguntava-lhe Alemanha, aliás, Lufthansa ou Air France? O que é que vai dizer a Pedro Nuno Santos? Isso aí acontece de um processo de negociação, que até pode ser por concurso público, até pode abrir aos próprios portugueses, quem sabe. Mas o que interessa aqui, a meu ver, repetir, é que a esmagadora maioria dos países europeus em desenvolvidos tem companhias maioritariamente privadas. Ao contrário do que dizem aqui os colegas, por isso a privatização não é algo irrealista, a privatização é algo normalíssimo, que nós já devíamos ter feito e fizemos, foi erradamente revertida pelo Partido Socialista. Depois, obviamente, o único ponto de ligação às ilhas, que esse sim tem uma relevância nacional em termos de coesão do território. Esse serviço pode ser, obviamente, contratualizado pelo Estado com privados. E, aliás, até recordo que já há privados, obviamente não em toda a forma que é desejável, mas já há a fazer essas ligações. O próprio António Costa, o Primeiro-Ministro, em janeiro na campanha, não foi pela TAP, foi pela Ryanair aos Açores. E, por isso, esse serviço pode ser contratualizado com privados. Volto só a recordar que, para além da privatização, é importante que o Tribunal de Contas faça uma auditoria a todo o processo. Não podemos desperdiçar 3.200 milhões de contribuintes, 1.000 euros por cada família, e não saber como é que isto foi decidido, quem é que esteve envolvido e com base em que contas é que fez isto. Porque o que nós sabemos é que o plano de liquidez apresentado tinha 3 páginas, por isso decidiu-se que se ia gastar uma quantidade absurda de dinheiro dos contribuintes com base em 3 páginas em que só uma delas é que tinha gráficos relevantes e alguém tem de ser responsabilizado por isso. Mas isso é um processo que começa há muitos anos também com a primeira privatização da companhia. André Ventura, Bernardo Blanco e Carlos Pereira, obrigado aos 3 por terem estado neste Jornal das 7.